Glória a Deus. Deus seja louvado, né, irmãos? A paz do Senhor a todos. Estou muito grato a Deus, né, por Ele permitir mais uma noite que a gente possa se reunir aqui para louvar e engrandecer o nome dEle e aprender com a Sua palavra, né? Irmãos, nós estamos aí na segunda semana do nosso estudo do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, né? Os irmãos lembram que semana passada nós iniciamos esse estudo falando sobre os pormenores deste capítulo e paramos ali no versículo 10, né? Eu vou reler o versículo 10 e depois eu vou continuar no 11. Só que antes, eu queria pedir a atenção dos irmãos para uma coisa. Eu me sinto na obrigação de falar isso para os irmãos, porque à medida que nós vamos caminhando e nós vamos nos aprofundando mais no estudo do Evangelho, eu tenho certeza que os irmãos vão ouvindo coisas que não são comum, que não se prega geralmente em igrejas, em púlpitos, e que, na maioria das vezes, a maioria dos pastores evitam falar sobre o assunto ou se aprofundar nele. Então, eu queria desde já deixar bem claro para os irmãos que congregam comigo já há tantos anos, né? Ficamos um tempo sem congregar, depois começamos novamente pelo YouTube, pelo WhatsApp. A minha posição com relação ao Evangelho, a minha posição com relação à Palavra de Deus e a minha posição com relação a essa doutrina, né, da escatologia, né? Irmãos, escatologia quer dizer estudo sobre as coisas do fim. E existem duas formas de se interpretar as coisas do fim. Existem duas grandes escolas teológicas no mundo hoje em dia que são reinantes nessa matéria. Oi? Não está ouvindo, não? Tá, eu vou continuar para ver como é que vai ficar, tá? Então, eu estava falando o seguinte, que existe hoje no mundo duas grandes escolas escatológicas que tecem e ensinam sobre as coisas do fim. Eu queria que os irmãos prestassem bem atenção nisso, por favor. Quais são essas duas escolas teológicas? A primeira delas é a que é mais conhecida e é a que é a mais divulgada em todas as igrejas do mundo, que é a escola futurista. No que crê a escola futurista? E o que ensina a escola futurista? A escola escatológica futurista ensina que, no final dos tempos, né, haverá o arrebatamento da igreja, a igreja será arrebatada para os céus e será instalada aqui na terra 7 anos de grande tribulação. Nessa tribulação vão aparecer o falso profeta, a besta do Apocalipse e o anticristo. O anticristo será, nessa visão futurista, um grande líder mundial, que fará um acordo com os judeus e se apresentará para ele como Messias. E eles irão acreditar. E irão, através desse acordo, reconstruir o terceiro templo em Jerusalém, e o anticristo vai reinar nesse templo dizendo ser o Messias. Só que na metade dessa última semana, lá de Daniel, como creem os futuristas, na metade desses 7 anos de grande tribulação, na metade desses 7 anos, 3 anos e meio depois, ele vai se revelar que ele é o anticristo e os judeus não vão mais querer esse acordo com ele. Então ele vai reinar no mundo instalando a grande tribulação, onde a maioria dos judeus serão perseguidos, mortos, porque não acreditarão mais nele, e darão a própria vida para poder receber a salvação. Tanto os judeus como aquele povo da terra, que serão evangelizados pelos 144 mil, falado lá em Apocalipse, que serão esses judeus levantados para pregar o evangelho na terra depois que a igreja for arrebatada. E todo esse tempo, a igreja vai estar no céu, arrebatada, com Jesus. Depois que passar os 7 anos, a igreja vai descer junto com Jesus, o milênio será instalado na terra e eles reinarão eternamente.
Irmãos, essa é a visão escatológica dos futuristas. E eu queria dizer para os irmãos, bem claro, para que fique bem claro, que eu não creio nisso. Eu não vejo respaldo bíblico para essa visão futurista. Eu não acredito como os futuristas acreditam, que a igreja tem que passar aqui por uma tribulação ou por metade da tribulação, que os judeus são um povo escolhido de Deus, separado para fazer uma obra evangelística no futuro, que haverá uma grande tribulação, que haverá um anticristo, que haverá uma besta do Apocalipse, que haverá um falso profeta e que haverá uma reconstrução de algum templo em Jerusalém. Pode até ser que os judeus, na loucura do seu fanatismo, reconstruam o terceiro templo, mas isso não vai ser ordem de Deus. Isso não vai acontecer de acordo com os desígnios da palavra de Deus. Sabe por quê? Não é porque isso seja uma mentira, não. É porque isso já aconteceu. A besta do Apocalipse, que fala lá no Apocalipse, o anticristo, o falso profeta, a grande tribulação, tudo isso já aconteceu. E aconteceu aonde? Aconteceu lá em Jerusalém, em 70, depois de Cristo, da era cristã. Quando Tito, general romano, entrou com seus exércitos em Jerusalém e destruiu toda a cidade, e destruiu o templo, e acabou de uma vez por todas com a nação judaica. Isso aconteceu lá em 70. É que nós estamos acostumados a ocidentalizar as escrituras sagradas, a querer transformar um texto bíblico que foi escrito para os judeus, com uma linguagem simbólica, pesadamente simbólica, numa linguagem brasileira, aportuguesada. E não é assim que se lê a Bíblia. Eu não posso ler a Bíblia ao meu bel prazer. Eu não posso ocidentalizar a Bíblia como se a Bíblia tivesse sido escrita para mim. A Bíblia não foi escrita para mim, nem para você, nem para nós. A Bíblia foi escrita para judeus há mais de 2000 anos atrás. Nós somos beneficiados por ela, pela mensagem que ela traz. Só que ela é carregada de uma mensagem simbólica. E quando se trata de escatologia, de estudos do fim, aí a simbologia é mais pesada ainda. Nós temos aonde esses textos? Lá em Daniel 2, 4 e 9, todo o Apocalipse é linguagem simbólica, e nós estamos estudando exatamente o foco da simbologia, que é Mateus 24, são as palavras de Jesus. Daniel escreveu o que recebeu de Deus, por revelação. João escreveu lá em Apocalipse o que recebeu de Deus por revelação. Aqui em Mateus 24, Mateus escreveu o que recebeu do próprio Deus em carne, de Jesus. Então nós precisamos prestar muita atenção para nós não ficarmos, irmãos, igual folha seca, sendo levado de um lado para outro por todo o vento de doutrina, como Paulo exorta a igreja. Então, eu não creio na visão futurista, eu creio na visão preterista parcial. Guarde bem esse nome. Eu vou mandar no grupo depois. Eu creio numa visão preterista parcial. O que a visão preterista parcial prega? Que parte das profecias bíblicas já se cumpriram e parte ainda estão por se cumprir. Para vocês terem uma ideia, Mateus 24 é tido, eu já disse isso no culto passado, como sendo um mini apocalipse, um pequeno apocalipse. E os futuristas creem que tudo que está escrito aqui em Mateus 24 vai se cumprir no futuro. A escola futurista crê e prega que tudo que está escrito em Mateus 24 vai se cumprir no futuro. A escola preterista parcial acredita e prega que Mateus 24 foi cumprido no passado. E é por isso que nós estamos estudando isso, porque quando nós formos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 8, nós vamos ver a grande revolução que se deu depois do que aconteceu lá em Jerusalém. Depois que a igreja foi expulsa. Por que a igreja foi toda expulsa lá de Jerusalém, lá em Atos 8? Por conta da missão que ela tinha que fazer no mundo. E a igreja entendeu isso e começou a fazer a missão no mundo. Só que faz 200 anos, irmãos. Grave bem isso que eu estou dizendo. Reveja esse vídeo outras vezes. É muito importante isso para nossas vidas espirituais. Faz apenas 200 anos que essa doutrina que eu relatei aqui da escola futurista foi inventada. Quem inventou essa doutrina foi um pastor inglês chamado John Nelson Darby, que se reuniu com outros irmãos
e faziam culto dos lares, e ele criou essa doutrina em cima de uma visão bíblica que ele tinha em meados de 1830. E depois, lá no futuro, um pouco mais adiante, Scofield pegou essa visão e colocou na sua Bíblia de estudo, a Bíblia de estudo Scofield, é só você pesquisar, você vai achar, essa visão que hoje em dia é pregada pela maioria esmagadora das igrejas, mas não é porque é a maioria que é a verdade, porque só faz 200 anos que essa doutrina foi inventada. De 1830 para trás, ninguém falou sobre isso. Nenhum dos pais da igreja, nem os reformadores, nem Lutero falou sobre isso, nem Zwinglio falou sobre isso, nem John Hus falou sobre isso, nem Wycliffe falou sobre isso. Ninguém falou sobre isso. Isso é novo, só faz 200 anos. E a igreja está completamente mergulhada nessa visão fanática. E por que eu digo que é uma visão fanática? Eu vou repetir o que eu coloquei no áudio no grupo hoje logo cedo com uma conversa que eu estava tendo com a minha mãe. É uma visão fanática porque faz com que todos os crentes almejem e desejem o arrebatamento da igreja simplesmente pelo fato de querer escapar daqui, de fugir daqui. Faz com que os crentes tenham uma atitude covarde diante do mundo. Por que o crente quer ser arrebatado logo daqui, fugir daqui e deixar a desgraça no mundo? Se Jesus disse que ele é o sal e que ele é a luz. Se Jesus disse que eu sou o sal e que eu sou a luz, eu preciso iluminar e restaurar, não é fugir daqui. Quando ele rezou, quando ele orou, na sua oração sacerdotal, ele disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo. O que eu peço é que os livre do mal. Então, Jesus não está com a menor pressa de vir arrebatar a igreja, irmão. Então, não importa sinal na lua, sinal no sol, sinal nas estrelas, líderes religiosos ou líderes políticos se levantando. Quantas pessoas já não receberam o título de anticristo, de falso profeta, de besta do Apocalipse? Quantas profecias já não foram tidas e dadas na volta de Jesus e ainda não aconteceu? E não aconteceu por quê? Porque não chegou a hora ainda, porque Jesus só vem. Igreja, Jesus só vem quando a terra estiver restaurada. Enquanto nós que somos igreja não restaurarmos a terra, Jesus não vem. A igreja precisa restaurar a terra. Seja bem-vinda, Cida. Paz, Deus abençoe. A igreja precisa restaurar a terra. Aí, o que é que os crentes creem hoje em dia, irmão? O que é que eles precisam, o que eles querem hoje em dia? Eles não veem a hora de que Jesus venha arrebatar a igreja para levar a igreja para o céu. E não há essa promessa de que a igreja vá para o céu. A promessa é que a igreja irá se encontrar com Jesus nos ares, ser transformados que estão vivos e serem ressuscitados que estão mortos, para depois desse encontro com o Senhor nos ares, voltar e reinarem na terra. Instalar o julgamento do grande trono branco e reinarem na terra. É por isso que nós estamos estudando Apocalipse 24, para que de uma vez por todas a gente aprenda o que é que Jesus está nos dizendo ali. O que é que ele está nos ensinando no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Então eu queria continuar, isso posto, isso dito, eu queria continuar com os irmãos a partir do verso 11. Nós vamos ler lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 11. Duas escolas escatológicas. Uma futurista, que é o que a maioria esmagadora crê e prega, e a preterista parcial, que é como a minoria prega. Mas uma está totalmente de acordo com as escrituras sagradas e com a história, com a ciência. A ciência comprova historicamente o que está escrito na Bíblia. E a outra está em desacordo. A outra vê nos finais dos tempos bombas atômicas explodindo para tudo que é lado, máquinas voadoras vindo para destruir as nações. Veio um monte de coisa que nada tem a ver com o que diz o Evangelho. Sendo que o que o Evangelho está dizendo, está ensinando, é que essas coisas aconteceram lá na era em 70 depois de Cristo. Vamos ler o verso 11. Irmãos, eu só queria pedir quem está com o microfone ligado, tem muito barulho. Desliga o microfone, por favor. Diz assim o verso 11.
Então vamos lá, irmãos, do versículo 11 em diante, amém? Diz assim o verso 11 do capítulo 24 de Mateus: E inúmeros falsos profetas seguirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 14 diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vou repetir isso aqui, irmãos. Vou repetir do 11. E inúmeros falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. E isso aqui, por incrível que pareça, não é o fim do mundo. Não é a segunda vinda de Jesus. Tudo isso aqui aconteceu antes do ano 70, antes de Jerusalém ter sido destruída. Tem muita gente, irmãos, que não acredita até hoje que o templo lá em Jerusalém foi destruído. Ele acha que o templo está lá em pé até hoje. E o templo foi destruído em 70 da era cristã. E o evangelho foi pregado a todas as nações. Nós vamos provar isso na Bíblia. Que o evangelho, até o ano de 70, até antes do templo ser destruído, da cidade ser invadida, o evangelho tinha sido pregado em todo o mundo. Por incrível que isso possa parecer. Muitos falsos profetas se levantaram no primeiro século. Um exemplo disso está lá em Atos 8, nós vamos ler ainda futuramente, do 9 ao 10, que diz o quê? O que é que Atos 8, do 9 ao 10 diz? Diz assim: Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais rico ao mais pobre, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Olha um falso profeta aí. Simão, o mago. Ele trabalhava com magia. Ele fazia manipulação de objetos e enganava o povo com aquela magia dele. E o povo, tanto o povo humilde, simples, quanto o povo rico, o chamavam de Deus. Diziam que ele era o poder de Deus na terra. Olha o falso profeta aí. Olha um falso profeta lá em Atos, antes do ano 70. Antes do templo ser destruído, antes da cidade ser invadida pelos romanos. Isso lá em Atos dos Apóstolos. Tem também outra passagem em Atos, do versículo 13, no capítulo 13, do versículo 8. Atos 13, 8, diz assim: Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar a fé do procônsul. Paulo pregando, esse mágico chamado Elimas tentava desviar a fé do procônsul. Foi esse que Paulo fez ele ficar cego durante algum tempo, para poder ele entender que o poder de Deus verdadeiramente estava com Paulo e não com ele. Mas era também um falso profeta, que dominava aquelas cidades e aquela região circunvizinha, demonstrando a sua magia e tendo como tal, se fosse o poder de Deus, como se ele fosse um poderoso homem de Deus na terra. E na verdade era um falso profeta. Na verdade era um falso profeta. João também alerta, João, lá no capítulo 2 de João, no versículo 18, João alerta dizendo o seguinte, preste bem atenção nisso, irmãos, o que é que João diz? Está em 1 João, capítulo 2, verso 18. Filhinhos, esta é a última hora. E como ouvistes que veio um anticristo, já muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Irmão, João, há 2000 anos atrás, escreveu essa carta há 2000 anos atrás. João está dizendo que é a última hora. Que última hora é essa, irmão? É a mesma hora do fim que Jesus disse que se resistirem até o fim serão salvos. Mas isso faz 2000 anos que João escreveu isso. Faz 2000 anos que Jesus declarou que quem perseverar até o fim será salvo. E que fim é esse? Que última hora é essa que João está falando?
Era a última hora do que estava para acontecer naqueles dias. Quando Jesus disse que todas essas coisas, lembra o que ele disse lá no capítulo 11 de Mateus? Todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Não é sobre aquela geração como se fosse alguma coisa no futuro. É sobre esta geração, falando daquela geração que estava próximo dele. E todas as coisas aconteceram naquela geração. E João disse, filhinhos, esta é a última hora. Como vocês ouviram que vem o anticristo, ele já está aí. Ele já está manifesto. Então não tem anticristo 2000 anos depois. E nem num futuro depois nosso, 2000 na frente. O anticristo estava na época de João. Os falsos profetas estavam na época de João. Então ele deixa bem claro aqui nesse versículo de João que já era a última hora. E Pedro diz o quê? Segundo a Pedro, no capítulo 2. Vejam aí. Houve também, segundo a Pedro, capítulo 2, verso 1. Houve também entre o povo falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos mestres. Naquela época, Pedro estava dizendo isso para a igreja. Não era 2000 anos atrás que ia haver falsos mestres, falsos profetas. Existem também falsos mestres e falsos profetas hoje? Sim, de monte. Mas Pedro estava dizendo que já naquela época estavam se manifestando falsos profetas. Então, quando Jesus diz assim, ó, inúmeros falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, não era 2000 anos depois, era na época dele. Isso está escrito para os discípulos da época dele já se alertarem com relação a isso. E devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Muitos que seguiam Jesus deixaram ele, irmão. Abandonaram Jesus. E um dos motivos foi aquele discurso pesado que ele trouxe lá em João, dizendo que quem não participasse da carne dele e do sangue dele, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não faz parte, não tem parte comigo, os judeus abandonaram eles, praticamente todos os que estavam seguindo ele. Ficaram só os 12. Todo mundo já leu isso, eu já preguei sobre isso. Então o amor de muitos se esfriou naquela época e eles abandonaram o caminho. E Jesus disse, mas os que perseverarem até o fim será salvo. Que fim Jesus estava falando? Ele está falando dentro de um contexto do capítulo 24. O fim de Jerusalém, o fim do templo, o fim da lei judaica, o fim do antigo sistema de religião judaica. Isso para que entrasse o novo sistema, a graça de Deus através de Jesus Cristo e a igreja do Senhor, tanto judeus como não judeus, pudessem se reunir num só povo e marchar na terra inteira para poder o evangelho ser pregado na terra inteira, para daí vir esse fim que era a destruição de Jerusalém. Então não está se falando de nada do futuro, está se falando de coisas daquela época, que impactam até hoje no futuro e nos beneficiam, mas que começaram lá atrás, há 2000 anos atrás. Então, vamos continuar agora no verso 15. E eu queria que os irmãos, de novo, tivessem uma atenção redobrada a isso. Olha o que o verso 15 diz. Assim, quando vocês verem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem ler que entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Olha outra coisa aqui cabulosa que os futuristas dizem que está se falando do arrebatamento da igreja. Está se falando do anticristo. Jesus diz assim no verso 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê que entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Que sacrilégio é esse? Os futuristas dizem que é o anticristo sentado como Deus no templo de Deus, dizendo que é Deus. Lá em Jerusalém, com o templo reconstruído. Vamos continuar lendo que eu já vou lá. 17 diz assim: quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para quem estiver amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio na terra até agora e jamais haverá.
Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Irmãos, que sacrilégio é esse que Daniel falou lá na carta dele? Vamos ver o que aqui Daniel diz? A palavra de Deus diz assim, ó. Que sacrilégio terrível é esse do qual Jesus falou? Quando vierem em Jerusalém, lá em Lucas diz assim, Lucas 21:20. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a devastação está próxima. E Daniel diz o quê? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será morto o Messias, mas não para si mesmo. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas da abominação virá o assolador. E até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre ele. Então, o que é, irmãos, este sacrilégio que Daniel falou? Jerusalém cercada de exércitos. E ele profetizou isso muitos anos antes da vinda de Jesus. Ele disse que viria um povo de um príncipe que cercaria a cidade e que invadiria essa cidade como se fosse uma inundação e destruiria tanto o santuário quanto a cidade. E mataria todas as pessoas que estariam ali. E ele profetizou a vinda do Messias. E ele disse que o Messias faria acordo com muitos durante uma semana. E na metade da semana ele tiraria o sacrifício santo. E no ministério de Jesus durou 3 anos e meio. E quando terminou o ministério de Jesus, 3 anos e meio, ele foi morto na cruz. E quando ele deu o brado na cruz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito porque está consumado, o véu se rasgou de alto a baixo, fazendo com que ele tirasse de uma vez por todas os sacrifícios santos oferecidos lá no templo. Porque ele fez o sacrifício definitivo. 3 anos e meio se cumpriram aí. E os outros 3 anos e meio da metade da outra semana que se cumpriu 7 anos de acordo que ele fez com muitos, não é o anticristo que fez acordo com muitos, nem que vai fazer, foi Jesus. O acordo com ele terminou exatamente onde nós paramos de ler, lá em Atos 7, quando eles apedrejaram Estevão e negaram de uma vez por todas a Cristo. Estevão disse para eles que eles não podiam escapar da condenação do inferno, assim como Jesus disse também lá em Mateus 23. E a partir do 8, quando a igreja sai de Jerusalém, que a igreja é toda expulsa de Jerusalém e ficam apenas os apóstolos, ali está determinado o fim das ações feitas por Deus apenas com os judeus. A partir dali, Deus vai, juntamente com sua igreja, para os gentios, para de uma vez por todas pregar para o povo do mundo agora e não apenas para os judeus. Então não há mais uma nação judaica. O que há agora é uma igreja feita de judeus e de não judeus. Não haverá futuramente um povo judeu separado, como eles dizem que são 144 mil. Mãe até me perguntou esses dias o que seria os 144 mil, separado para poder pregar para as nações. Não haverá isso futuramente. Esses 144 mil representam o povo de Deus que foi selado naquela época, porque naquela época, em 70, quando foi destruído a cidade e o templo, existiam cristãos morando ali. E o historiador Joséfo deixa bem claro, e Eusébio também, que era o historiador da época, deixa bem claro que não morreu nenhum cristão. Todos escaparam dali antes que Tito entrasse e invadisse Jerusalém. E escaparam por quê? Por que esses homens escaparam? Porque eles ouviram a advertência de Jesus. Olha o que Jesus disse.
então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que é que isso tem a ver, irmão, com os crentes de hoje em dia? Jesus estava falando de pessoas que estavam numa região específica, na Judéia. Quando isso acontecer, quando vocês verem os exércitos cercando Jerusalém, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ele continua dizendo assim, ó, quem estiver no telhado da sua casa, não desça para pegar coisa alguma. Quem é que fica no telhado de casa, irmão? A única região do mundo aonde dava acesso para as pessoas ficarem em cima do telhado, fazendo as suas ações, sejam elas religiosas ou seculares, era em Israel, porque eles construíram as casas de acordo com que as pessoas podiam ficar em cima do telhado. Ele diz também aqui, ó, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para quem amamenta. Por quê? Porque seria terrível ver a cidade cercada de exército e conseguir fugir com criança pequena. Com criança menor, tanto as que amamentavam quanto aquelas que eram menor. Imagina uma fuga no meio de uma guerra dessa com criança pequena. E ele diz uma coisa também que aí fecha o pacote. Ele diz assim, ó, orem, peçam a Deus, supliquem para que a vossa fuga não se dê no sábado. Por quê? Por que não podia ser no sábado? Porque no sábado o judeu não faz nada. No sábado as portas de Jerusalém eram fechadas. No sábado o judeu não pode nem sequer cozinhar, não pode carregar um filho no colo, não pode correr. Então Jesus está falando para pessoas específicas, em lugares específicos, em época específica, não tem nada a ver com o futuro. Isso aqui é para Jerusalém daquela época dele, para aquelas pessoas que o viram, para quem ele pregou. E ele disse que ali haveria uma grande tribulação que nunca foi vista jamais em nenhum lugar. Irmãos, foram 1.500.000 pessoas mortas. E antes de Tito entrar ali, eu já estou finalizando. Antes de Tito entrar, ele ficou cercando a cidade durante 4 meses. Preste muita atenção nisso. Foram 4 meses de cerco. Ninguém entrava e ninguém saía. Não era deixado entrar nenhum tipo de mantimento. E lá dentro da cidade tinha 3 facções divididas, brigando entre si. Tinham 3 facções, tinham 3 líderes, como eu falei no culto passado, que estavam brigando entre si. A cidade estava dividida. E eles estavam brigando e se alimentando do que tinha lá. Teve uma hora que a comida acabou. Não tinha mais comida. José escreve no livro A Guerra dos Judeus que a fome estava tão grande naquele lugar que os soldados começaram a roer o couro do escudo. Começavam a comer as riatas da sandália. Ele conta a história de uma mulher da estirpe, de uma mulher da aristocracia, de uma mulher fina, rica, que os soldados entraram lá, arrebentaram a casa dela, porque sentiram um cheiro de comida. E quando chegaram lá, forçaram ela a dizer onde é que estava a comida, e ela foi buscar. Quando ela chegou com a metade do filho dela morto, porque a outra metade ela tinha comido já. Ela matou o filho dela, de mais ou menos 2 anos de idade, e cozinhou a metade da criança e comeu, e ficou disputando com os soldados quem comeria a outra metade. Aonde já aconteceu coisa tão horrenda desse jeito? Os judeus tentavam escapar dali daquela cidade, subir nos muros. Quando chegavam no topo do muro, os soldados romanos estavam lá em cima, arrancavam as mãos deles e jogavam de fora na cidade. Joséfo diz que eram tantos corpos mortos na rua que o cheiro contaminava todo o país. O sangue corria que chegava a entrar nas casas e apagar o fogo das casas. Então, irmãos, a desgraça aí foi muito grande, foi terrível. Por quê? Porque aquela nação daquela época, como Jesus disse, encheu a medida dos pecados de toda a sua descendência. E eles pagaram pelo sangue derramado, desde o justo Abel até Zacarias, que foi morto dentro do templo pelos judeus. Então, essa mensagem é para os judeus daquela época, para quando eles vissem que Jerusalém estava cercada de exércitos, fugisse. E Eusébio deixa bem claro que a igreja inteira que estava em Jerusalém naquela época, em 70, fugiu. E foi para um lugar além do Jordão chamado de Perla, uma cidade chamada Perla. Eles escaparam. Nenhum dos que ouviram a mensagem de Jesus, que seguiram a profecias, morreu.
todos eles escaparam e ficaram em paz vivendo naquela cidade. Continuar aqui no 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias foram abreviados. Quem são as pessoas, para concluir, tá, irmãos? Quem são as pessoas a quem Jesus está advertindo para fugir para os montes? E que montes são esses? As grávidas e as que amamentam. Por que orar para que a fuga se dê no sábado? Essa mensagem revela claramente a tão falada grande tribulação. Então, irmãos, nós vimos aqui claramente que não haverá grande tribulação no futuro. Essa grande tribulação já houve. O anticristo, o falso profeta, que não vai haver o futuro que já houve no passado, aqui também, nós vamos ver mais na frente, nos versículos que se seguem, quando nós formos fazer novamente o nosso estudo, porque eu vou parar por aqui hoje, tá? Eu vou parar no versículo 22 do capítulo 24 de Mateus. No próximo sábado nós continuaremos a partir do versículo 23, porque é muita informação para ser absorvida, mas para a gente fazer um resumo, só para os irmãos entenderem. Quando Jesus trouxe a sua mensagem, ele tinha acabado de sair do templo e ele estava sentado no Monte das Oliveiras olhando para o templo, porque o templo fica em frente ao monte. E os discípulos dele fizeram 3 perguntas a ele. Os discípulos deles perguntaram quando é que aquelas coisas iam acontecer, qual seria o sinal da sua vinda e como se daria o fim do mundo. E até agora nós estamos ainda respondendo só a primeira pergunta. Quando sucederão, acontecerão estas coisas? Que coisas? A destruição do templo. Quando acontecerá, Senhor, a destruição do templo? O que nós vimos até agora está falando da destruição do templo. Ainda vamos ter a segunda pergunta que eles fizeram, que é qual o sinal da tua vinda? E ainda a última pergunta, que é e o fim do mundo? Porque irmãos, eu acredito, eu creio, como preterista parcial, eu creio que haverá realmente a vinda de Jesus. Ele vai vir, a sua segunda vinda. Ele vai realmente arrebatar os que estão vivos até os ares e ressuscitar os que estão mortos e transformar tanto vivos como os que estavam mortos em corpos gloriosos. E depois disso vai descer aqui e instalar o julgamento do grande trono branco e julgar as nações. Eu acredito nisso. Só que eu acredito nas coisas que ainda vão acontecer quando a Bíblia diz que as coisas vão acontecer. O que aconteceu no passado, nós precisamos saber exatamente para nós não termos esse instinto de escapismo, de covardia. Porque, de uma vez por todas, a terra só será restaurada pela igreja. Jesus não vai voltar enquanto a terra não estiver preparada para recebê-lo. Eu pergunto sinceramente, os irmãos respondam para si próprio. A terra está preparada para Jesus? Claro que não. Ela não está preparada para o Senhor. E pensem comigo, você acha que o Senhor passaria por tudo que ele passou, essa história inteira dramática como foi a história do Senhor e toda a história da Bíblia, todo esse sofrimento desse povo, para agora simplesmente ele vir arrebatar a igreja e o mundo, ficar aqui nessa desgraça que está? Nessa miséria que está? Claro que não. A igreja precisa de uma vez por todas se apossar disso. Ele disse, olha, vão por todo mundo, porque todo poder no céu e na terra me foi dado e eu passo a vocês. Preguem o evangelho, façam discípulos, irmão. A missão foi dada à igreja, a você e a mim. E eu não estou falando aqui de religião não, irmão, não estou nem aí para religião. Quem está comigo há muito tempo sabe, irmão Nelson, a irmã Coco, o irmão Jaime, minha mãe. Vocês me vêm pregar há 20 anos. E a minha pregação é sempre a mesma. Eu só vou me aprofundando cada vez mais naquilo que Deus vai me revelando, mas a minha pregação é sempre a mesma, que nós não dependemos de religião. Nós não precisamos de religião. Jesus não cabe dentro de uma religião. Deus não cabe numa religião. Ele é extremamente universal, maior do que isso. A religião só tem trazido angústia, desespero, medo, fanatismo e maldade para a vida dos homens e desunião.
Não é isso que Deus quer do ser humano, não é isso que Deus quer da sua igreja. Deus quer uma igreja livre, sem parede, sem teto, sem barreira, com o Espírito Santo sendo movida pelo vento. É isso que Deus quer. E essa visão futurista da escatologia bíblica tem feito com que o povo tenha tanto medo do diabo, que eles não veem a hora de Jesus vir arrebatar para eles sumirem daqui, para eles escaparem daqui. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Tirem isso da cabeça. Jesus só vai vir quando a terra estiver preparada. E somos nós que temos que preparar a terra. E é em reuniões como essa, em vídeos como esse, em conversas como essa, que nós vamos criando em nosso coração esse desejo de modificar aqui, mesmo que para isso a gente tem que passar pelo que João Batista passou, perder a cabeça. Mesmo que para isso a gente tenha que rejeitar, como eu rejeitei, ministérios em Ouro Velho, aqui em São Paulo, na Cochichina. Eu rejeitei e rejeito diversos ministérios. Sou convidado a toda hora para pregar e para pastorear ministério. E não vou, porque eu não vou me corromper. Eu não vou me corromper. Eu fico sozinho com vocês, ou sozinho. Mas eu não vou me corromper, eu vou continuar pregando aquilo que é evangelho. E não vou abrir mão disso. Porque eu sei que lá naquele grande dia, o que vai me ser cobrado é o que me foi dado. Então, mesmo que eu morra sozinho, mas eu vou morrer sozinho, falando sozinho, que nem um maluco, mas pregando o evangelho da forma como ele é. Porque foi isso que me foi dado e é isso que vai me ser cobrado. Então, eu espero que os irmãos entendam, em nome de Jesus, que o que eu estou fazendo aqui é o trabalho que o Senhor me deu para fazer. É interpretando as Escrituras da forma como ela realmente é. Trazendo a Escritura, interpretando a Escritura. Um versículo interpretando o outro. E não fazendo ao meu bel prazer. Eu não estou preocupado, irmãos, com o arrebatamento da igreja. Porque quem crê de fato no Senhor sabe que estando acordado, estando dormindo, estando vestido, estando nu, naquele grande dia vai. Então não te preocupa com isso. Porque naquele grande dia você vai. Te preocupe em fazer a obra que ele mandou aqui na terra. E ele disse que você é sal e é luz. Então a terra só será iluminada por você. A terra só será restaurada por você. É por nossa causa que essa terra ainda tem sabor. E é por nossa causa, por causa da igreja do Senhor, que a terra ainda enxerga alguma coisa, porque nós brilhamos como luz. Mas não é a luz nossa, é a luz que vem do Senhor para as nossas vidas. Amém? Esta é a palavra de hoje. E que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.